A gente precisa testar o nosso PC nesse vídeo, né? Então, nesse vídeo a gente vai fazer alguns testes básicos no nosso computador para ver como ele se comporta na utilização do dia a dia, né? Vamos tentar ver o quanto ele esquenta, vamos tentar brincar um pouco com ele para ver o que a gente consegue extrair dessa máquina um pouco antiga, né? De toda forma, essa máquina aqui eu já andei trabalhando um pouquinho com ela e porque a gente vai usar aqui ela vai atender com bastante sobra. Vamos usar basicamente para edição de vídeos e para renderização desse tipo de vídeo como você está assistindo aqui, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui com o meu celular, depois a gente joga isso para o computador, né? E faz a construção, né? Então é provável que esse vídeo que você está assistindo agora a gente editou e renderizou com esse PC. Então essa é a utilização que a gente vai fazer e para isso ele atende muito bem. Mas a gente vai forçar ele um pouco mais aqui, testar ele em situações um pouco mais extremas e ver até onde ele pode ir, tá? É um computador antigo, mas com uma configuração bem top, tá? É uma configuração muito melhor do que muitos PCs novos que são vendidos hoje com valores bem superiores, né? Então bora para a tela do computador e fazer todos os testes. E se você gosta, eu não tenho como não te pedir, cara, dá um joinha, se inscreve no nosso canal. Eu te agradeço muito se você fizer isso. Eu sei que pode parecer que não, mas, cara, cada inscrição ajuda muito e anima a gente a gravar mais conteúdos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente se anima mais a produzir se você se inscrever no canal, tá? Então, mete o dedo nesse botão vermelho que tem abaixo do vídeo para realizar a sua inscrição e acompanhar os nossos novos vídeos. Então, bora lá! Bom, então, nesse último vídeo eu fiz alguns testes de desempenho com o nosso CPU, com esse computador usado, e eu vou te falar um pouco a respeito disso, tá? Primeiramente, eu já trabalhei um pouquinho com ele, e aqui essa pastinha aqui de projetos, são esses vídeos aqui, eu renderizei com ele. Então nós temos o vídeo 1, 2, 3, 4, 5 e a gente está fazendo o vídeo 6, tá? Ele funcionou bem, tá? Eu tentei instalar jogos aqui, eu já vou falar sobre isso, tá? Botei o Epic Games aqui, mas não atendeu, tá? E eu vou te falar o porquê, tá legal? Vamos lá. Primeira coisa, Windows, eu queria fazer um vídeo aqui sobre ativação do Windows, te passar algumas dicas a respeito disso, mas esse computador, ele já veio, quando eu instalei o Windows 10 Home, tá? Instalei o Windows 10 Home nele, ele já veio com o Windows ativo, tá? Se eu pegar aqui em alterar chave do produto, eu vou te mostrar o Windows está ativo com uma licença digital. O que é isso? Muito provavelmente já tinha uma licença na BIOS desse computador, tá? Então já tinha uma licença na BIOS dessa placa-mãe. Isso pode ter sido feito por alguém ou pode ter sido comprado originalmente essa placa-mãe já com uma instalação do Windows ativo, uma licença OWN que fica ativa para uma máquina. Então é bem possível que essa licença tenha já vindo com o PC, tá? Aquelas licenças OWN do Windows, né? Bom, quando eu estava trabalhando aqui, renderizando os vídeos, talvez você vai escutar aí no fundo um apito. Eu já vou te falar o que é isso, tá? Esse tic, tá? Esse apito chato de bobina, na verdade. Tá, quando eu estava renderizando os vídeos, umas 2 ou 3 vezes, ele me retornou uma tela azul aqui, de erro do Windows, né? Informando Memory Management. Isso significa problema de gerenciamento de memória. Então eu fiz alguns testes e uma das memórias que veio nessa máquina, uma memória tinha uma de 4 e uma de 2 GB. A de 2 GB estava com problema, tá bom? Ela estava com problema, eu tive que tirar ela. E eu não tenho mais memórias aqui para testar. Se eu te mostrar aqui mais as propriedades, você vai ver que nós temos só 4 GB instalados de memória nesse momento. Usado é isso, tá? Um pente de memória veio com defeito, tá bom? Então 4 GB de memória RAM é pouco para executar praticamente qualquer jogo. Então eu não tenho como fazer um bench aqui em jogos, tá legal? Até dá para querer executar, mas não vai ser justo, porque vai faltar memória e CPU e nem placa de vídeo vão trabalhar decentemente, tá? Eu instalei aqui o CPU-Z, quer dizer, o HW Monitor, que é um software de monitoramento. Em geral, as temperaturas aqui se mantiveram aceitáveis, 60 graus aqui, tá?
Isso aqui foi executando um teste com um software chamado Cinebench, tá? Eu já vou te falar sobre isso aqui. É um teste de renderização de imagens e vídeos. É um teste que estressa em 100% o CPU para ver a pontuação que ele faz. Então nessa situação ele fez 375 pontos, mas a gente vai fazer o teste para ver se consegue um resultado melhor. Isso é bem abaixo de um Intel quinta geração, pelo que eu consigo ver aqui, ou até a terceira geração, enfim, ó, tá bem baixinho esse teste, mas nós vamos refazer e já vou te explicar o porquê. Quando eu fiz o teste aqui, o bench com o software CPU-Z, tá? Olha, até deu arrastou o mouse aqui agora gravando o vídeo, e ele me retornou, eu via claramente, ele subia lá em cima a pontuação e vinha caindo devagar. E eu fiquei escutando aquele apito, aquele tim, bem chato aqui, tá? E eu já vou te falar sobre o porquê disso. Eu também tenho aqui o nosso GPU-Z, para dar uma olhada na GPU. E vamos dar uma olhadinha nisso. Deixa eu puxar esse cara aqui pro lado. Eu tenho dois monitores aqui ligados nesse computador. Um monitor que eu tinha aqui e mais o que veio junto com ele, que é aquele Acer, que eu acho que eu vou fazer um vídeo desmontando e limpando aquele monitor também, mais pra frente. Então aqui nós temos uma placa de vídeo validada. Essa aqui na verdade que me fez tomar a decisão de pegar esse computador. É uma GPU de 14 nanômetros, isso me diz que ela não é tão velha, é uma GPU relativamente nova, né? Ela não é muito antiga, esses nanômetros me entregam geralmente a idade, quanto mais nova, menor. Isso aqui, hoje se não me engano, tem projetos com 9 ou até já 7 nanômetros. Ó, escutando a buzina, o apito, tá? Eu já vou te falar o que é isso. Eu não posso executar um bench agora porque o vídeo ele me retornaria alguns erros, tá? Mas aqui para mim ficou claro, ficou extremamente claro que aquela fonte que veio nesse CPU não serve para ele. Quando eu fiz os testes aqui com o Cinebench, que ficou em 100% o CPU, ele me retornou essa pontuação aqui. Eu escutei o tempo inteiro aquela buzina, aquele apito ali. Isso são as bobinas da fonte. Nesse caso são as bobinas da fonte, nem sempre vão ser elas. Se eu olhar aqui as voltagens, olha, ele chegou a cair a 11.87 volts a fonte, tá? E agora ela está em 11.98. Tá? Isso aqui me diz que essa fonte, e até pelo fato de eu ter aberto ela, eu ter visto alguns lugares que ela estressou, que ela aqueceu bastante, que ela não dá conta disso aqui, e não dá mesmo. Essa fonte, ela diz aí watts real 250 nela, que eu mostrei para você, mas não chega nisso. É uma fonte que diz 500 watts, tá? Aí tem uma letrinha pequena que eu mostrei para você, que ela diz 250 watts real, com pico de 350. Então deixa eu te falar aqui, deixa eu pegar uma outra fonte que eu tenho. Eu não tenho nenhuma fonte boa aqui para testar realmente isso aqui, tá? Mas para você ter um comparativo, esses watts é um cálculo feito de usando a voltagem, que são no caso os 3.3, 5 volts e 12 volts, pela corrente que elas entregam, que é popularmente conhecido como amperagem, né? A tensão e a corrente, no popular, voltagem e amperagem. Eu não gosto de falar nessa linguagem popular porque tem muita gente que critica, mas eu acho que fica mais fácil de entender, tá? Então nós temos aqui nesse CPU, aqui em cima, uma fonte que na tensão de 3.3 volts ela entrega 14 amperes, né? Ela entrega uma corrente de 14 amperes. Eu tenho aqui uma fontezinha ATX de 230 watts real, tá? Que está jogada aqui há um tempo. Ela na tensão de 3.3 volts ela entrega 26 amperes, tá? Então na tensão, essa fonte desse PC que está instalada nele agora, na tensão de 12 volts mais 12, ela entrega 14 amperes de corrente. E essa de 230 real que eu tenho jogada aqui, antiga, ela na tensão de 12 volts entrega 24 amperes, tá? Agora finalmente essa fonte do computador, na tensão de 5 volts positivo, ela entrega 18 amperes, tá? E essa fontezinha que eu tenho jogada aqui, na tensão de 5 volts, entrega 25 amperes. Eu não sei se essa fontezinha de 230 watts real aqui realmente entrega isso,
porque ela é uma fonte que claramente também é genérica, mas é a única boa, assim, com uma possibilidade da gente fazer um teste, tá? Então é o seguinte, eu fiz esses testes aqui com essa fonte, né? Com essa fonte que veio junto, que eu desmontei, que eu fiz todo aquele processo. E a gente, aqui no Cinebench, tá? No software no Cinebench, a gente atingiu os 375 pontos. E aqui no teste do CPU-Z, no bench do CPU-Z aqui, a gente atingiu 77 pontos no TIS processador e 699 em todos os núcleos, tá? Isso não condiz com o que ele deveria entregar. Mas fazendo um cálculo assim bem rapidinho, mais ou menos, tá? Não é um cálculo real. Eu dei uma pesquisada na internet e só essa minha placa de vídeo, essa aqui, ela requer uma fonte de 300 watts, tá? Então, essa fonte aí não toca isso, não tem como. Mas, fazendo um cálculo, analisando o TDP, essa placa-mãe, ela deve ter, como ela é um pouco mais antiga, ela vai ter um pouco mais de consumo. Uns 150 de TDP, que é a potência real que ela precisa, né? Assim, mais ou menos isso. Isso é um cálculo que você pega o consumo de watts e o calor que gera esse TDP, né? Então, mais esse processador ele tem 95, mas dá para jogar 100 aqui, né? Já fecha os 250, mais o que a placa de vídeo, se olhar o TDP, ela deve ter uns 30 de TDP, já passou. Mas temos aqui o que? 2 HDs e mais placa Wi-Fi. E sei lá, cara, sempre tem alguma coisinha de consumo a mais. Então, vamos jogar aí mais uns 50, uns HDs e tudo mais. 330, então, cara, essa fonte não toca isso. Ela não tem como tocar isso e com certeza aquele apito que eu escutei aqui foi quando a fonte estava sendo estressada e ela caiu a tensão, né? Ela caiu a tensão aqui, por exemplo, os 12 volts caiu para 11.87. Isso baixa o clock e gera problemas. Quanto à temperatura, em geral a gente não teve problemas. 45. Mas uma coisa que me estranhei um pouco aqui, que eu achei que eu nunca vi, se você olhar aqui nessa temperatura de cores, ele travou em 287 graus Celsius, tá? Mínimo, máximo, tudo 287, tá? Mínimo, máximo e o atual 287. Isso aqui para mim representa talvez uma falha no sensor de temperatura da placa, tá? Uma falha de um sensor. Isso aí não tinha visto até agora acontecer. Consequências disso, talvez um cooler um pouco mais acelerado, alguma coisa assim, mas ele está até silencioso aqui, então não é um problema. E em geral, isso aqui não me preocupo com isso, porque as temperaturas reais aqui estão 46, 60, enfim, tá por aí, né? Mas aqui provavelmente tem um sensor de temperatura com problema, tá? Powers, aqui diz que eu tenho 100 watts, né? O mínimo, eu tenho 101.30, esse aqui foi o mínimo e também foi o máximo, né? Que foi o utilizado aqui. Aqui os trabalhos, os clocks do processador, né? O máximo que chegou, o mínimo e o atual, né? E aqui o uso de CPU, olha só, ele ficou em 100% no máximo por um bom tempo testando com o Cinebench, tá? Algumas coisas que me chamam a atenção nesse processador, ele diz que ele é 8 núcleos, 8 threads, tá? Aqui o CPU-Z, ele também, se eu pegar aqui CPU, ele me mostra 8 cores, 8 threads, tá? Mas o Cinebench, aqui, ele me reconheceu esse processador como um 4 cores, 8 threads, tá? Se eu der um Ctrl Alt Delete aqui e no gerenciador de tarefas, eu tenho aqui em desempenho, deixa eu ver como é que tá aqui, processo, desempenho, CPU, ele também me diz aqui, ó, 4 núcleos, 8 threads, tá? Então não sei como é que é isso aí, o que que tá acontecendo. Então sinceramente eu tenho que fazer alguns testes a mais e dar uma pesquisada na internet sobre o porquê disso aqui, tá legal? Em alguns softwares ele reconhece os 8 núcleos, 8 threads, e aqui ele reconhece 4 núcleos e 8 threads, e no Cinebench também. Então aqui sinceramente é uma situação que eu não sei te dizer nesse momento, eu tenho que dar uma pesquisada, uma avaliada,
para te dar um feedback sobre isso. Mas o que eu vou fazer agora? Ó, agora a fonte apitou de novo aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar a fonte, né? Vou parar esse vídeo por aqui e vou salvar ele. Aí eu vou trocar essa fonte e vou executar esses testes novamente, tá? Tanto do CPU-Z como do Cinebench, para a gente ver se consegue uma pontuação diferente dessa. Então aqui nós temos 375 e aqui no CPU-Z a gente conseguiu no X processador 77 e praticamente 700. Então vamos tentar de novo e vamos ver no que dá. Tá legal? Bom, tô de volta, né? E eu tenho uma notícia boa e uma ruim, tá? Aquela fonte que eu mencionei com você que eu tinha aqui em casa, eu descobri por que ela estava jogada aqui. Ela tá com defeito, tá? Aquela fonte que eu mencionei, as correntes dela aqui, tá? Ela tá com defeito e ela ligou o computador, mas a tensão aqui no HW Monitor, monitorando, ela ficou com a tensão de 12 volts. Ela caiu para bem abaixo de 11, caiu ali por 10.70, uma coisa assim. E ela não conseguiu sequer abrir aqui o CPU-Z, tá? Então eu resolvi refazer o teste com aquela fonte que estava no PC velho da minha irmã, né? Que era a fonte que estava nesse gabinete que eu usei para montar esse computador, tá? E seguinte, essa fonte é uma fonte nas correntes e tensões aqui, ela é um pouco inferior a essa que estava, mas ela não é tão inchado a numeração, tá? Então a gente teve sim durante o teste aqui uma queda de tensão, né? Os 12 volts que era para estar 12 volts agora está trabalhando em 11.7, caiu para 11.6, né? O máximo que chegou foi 11.7, né? Então aqui nós temos o CPU V-Core 1.34 e se manteve mais ou menos nisso. Então, as outras tensões mais baixas aqui conseguiram se manter, 5 volts também, tá? Mas ela não é a fonte correta para isso. Apesar dela ter tirado 100% do processador aqui, não é a fonte correta, tá bom? Ela poderia ter conseguido uma pontuação melhor. Mas enfim, de toda forma, com essa fonte a gente teve um pequeno ganho aqui no CPU-Z. A gente subiu para esse processador, na verdade aqui se manteve, né? 78.2, né? E aqui no caso do multiprocessador a gente foi para 966, tá? Então a gente teve um pequeno ganho aqui. E no teste do Cinebench a gente subiu para 398 pontos, tá? E infelizmente eu não tenho fonte para testar isso aqui, tá? Não tem. Então a gente também acredito que descobriu o motivo que aquele rapaz estava vendendo esse PC, né? Fazendo troca. Eu acredito que o motivo dele foi que ele não estava satisfeito com o desempenho dele, né? Talvez gastou bastante nesse hardware, né? Pelo que eu vi, o cara tá vendendo bastante coisa lá no Facebook, já botou meu antigo Xbox de novo à venda, né? Enfim, de toda forma, ele botou ele à venda trocando por PC Gamer. Então deve ser um cara que vive só de break. Então, assim, acredito que ele pegou esse computador aqui e não ficou satisfeito com o desempenho e por isso resolveu vender. Quais as causas que ele não atingiu o desempenho esperado? 1. Memória. Tinha uma memória com defeito, né? 2. Fonte. Essa fonte não é o suficiente para chegar, para utilizar o que esse CPU pode entregar, tá? Outra, essa pouca memória que tem agora atualmente um pente de 4 GB não funciona, não atende. Isso aqui não atende quase nada, tá? Hoje em dia. Se fosse uma placa-mãe com uma memória DDR4, uma DDR4 que trabalha aí em algo próximo a 2666 Hz, né? Que tem uma frequência aí de 2666, próxima a isso, um pouco mais, um pouco menos, 8 GB atende muita coisa, já é o suficiente para o que eu uso aqui. Nesse caso de uma DDR3, que trabalha a 1333, né? Que trabalha uma frequência bem mais baixa, e eu preciso aqui de 16 GB, tá? Então, para esse PC aqui me atender
é o que a gente precisa. Eu preciso colocar nele 2 pentes de memória de 8 GB, tá? E uma fonte de mais ou menos uns 400 watts real, aquelas fontes geralmente pretas, de preferência uma Game Max ou uma Gigabyte, tá? Com isso aqui que eu tenho aqui, ele nunca vai me atender. Eu tenho uma fonte aqui decente, fonte mais potente, se eu não me engano ela é 450 watts real, e o peso dela é tipo 5 vezes mais pesado que uma fontezinha dessas que eu tenho aqui, essas genéricas, tá? Só que eu não posso usar ela no teste aqui porque ela está em funcionamento na máquina com que eu trabalho, tá? Tá todos os cabos organizados atrás do gabinete. Eu não vou desmontar tudo aquilo lá para executar esse teste aqui, tá? Mas futuramente não vou usar esse PC agora. Eu estou construindo aqui um lugarzinho próprio para gravar esse tipo de vídeo de manutenção e de dicas sobre hardware e algumas outras coisas voltadas a essa área mais técnica, tá? A eletrônica, a informática, a experimentos, a coisas malucas. Estou fazendo um lugar lá próprio para isso. Aí sim, aí vai ser o momento que eu vou utilizar esse PC, tá? Então naquele momento eu vou fazer o upgrade de memória RAM e vou fazer o upgrade de fonte, e a gente refaz esses testes e vai para o nosso canal também, tá bom? Mas a princípio aqui uma troca de fonte já subiu um pouquinho a pontuação, mas eu acredito que ela vai subir mais que isso, tá? Ela vai chegar a mais que isso fazendo esses pequenos upgrades. Aqui também eu já posso te dizer para você ter um pouco de atenção ao mercado de usados. É muito difícil alguém vender alguma coisa que esteja em pleno funcionamento, que esteja perfeito. São duas situações: ou o cara está precisando de dinheiro ou aquele equipamento tem um defeito. Então é uma ou outra. Dificilmente alguém vende por vender, tá? Eu vendo equipamentos às vezes porque eu realmente não uso, né? Por exemplo, eu tinha aqui 2 notebooks completamente parados, eu coloquei eles à venda, também porque, cara, aqui eles iam ficar jogados, eu nunca ia usar, nunca mais ia usar eles, que... Então é uma situação assim que eu botei à venda porque eu realmente tenho mais 3 notebooks, né? E tenho mais computadores. Agora eu peguei mais esse aqui. Então são coisas que realmente para mim não fazem sentido manter aqui ocupando espaço, né? Por isso que eu coloquei a venda. Mas em geral o pessoal só vende quando ou precisa muito de dinheiro, ou ou o equipamento tem um defeito. Então nesse caso aqui, pelo que eu vi, o equipamento realmente tinha um defeito, tá? Ele tinha defeito na memória RAM, tinha algumas outras coisas que você acompanhou aí nessa série de vídeos, e essa fonte não é compatível com esse sistema que a gente está rodando aqui, precisa de uma fonte melhor. Então são alguns upgrades que tornam essa máquina uma máquina decente, tá? E quando fizer esses upgrades a gente vai voltar com esses mesmos testes aqui, e talvez naquele momento também um teste em jogo. Eu não jogo, mas eu sei que a grande maioria do pessoal que me acompanha, que acompanha os nossos treinamentos ou os nossos vídeos, né, ou tem filhos que jogam ou jogam. Então eu falo sobre isso porque eu sei que tem muita gente que tem interesse nisso. Mas aqui no caso do Cinebench ele conseguiu uma pontuação de 398, subiu um pouquinho. E aqui no teste do CPU-Z, né, ele também teve um pequeno ganho em comparação aos testes feitos antes. Agora ele atingiu 78.2 para o single core, e para esse multicore ele atingiu 9666. Então assim, ele se mostrou aqui no Cinebench algo próximo, na verdade uma boa pontuação ainda inferior a 1.5, né? De primeira, segunda geração, a 1.3 de primeira e segunda geração, tá? Apesar de ter muitos núcleos e vários threads, né? Então, assim, eu acredito que esse vídeo vai te servir para ter um parâmetro, uma referência, e vamos aguardar os próximos. Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, se você gosta desses vídeos, cara, taca um dedo no joinha aí, tá? Para fazer esses nossos vídeos chegarem a mais pessoas, e se inscreve no nosso canal, clica naquele botão vermelho grande lá, inscrever, para ser notificado de nossos novos vídeos. Um abraço e até os próximos. Tchau, tchau.